Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos para uma breve reflexão em Provérbios 5, destacando alguns textos. E diz assim, versículo 3 e 4: Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Do versículo 15 ao 21, ele diz: Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente, não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial. E alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. A Bíblia não ensina o casamento apenas como um acordo social, formal, que precisa ser mantido mesmo diante da infelicidade do casal. O casamento precisa ser mantido sim, mas com um esforço de ambos pela busca da felicidade plena dentro do casamento. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, com responsabilidades de um para com o outro, em que a fidelidade, o cuidado e o prazer são essenciais. Se a gente parar para pensar em momentos da história humana, houve situações em que a esposa, por exemplo, servia apenas para constituir a família e ser apresentada diante da sociedade como uma mulher ideal, mas os homens buscavam o prazer fora de casa. E essa distorção, infelizmente, ainda se repete em nossos dias, e às vezes até mesmo na situação inversa das mulheres em relação aos homens. Por isso que a Bíblia sempre ordenou que o prazer sexual deve vir na exclusividade e fidelidade do casamento, enquanto o adultério sempre foi apresentado como um dos erros mais terríveis, um dos maiores pecados, tanto que ele está lá citado naquela pequena lista dos 10 mandamentos como um dos piores pecados que o ser humano pode cometer. Assim, o sexo, ele é a celebração de um casal. Pessoas que são parceiras em todos os aspectos da vida, em cada detalhe do cotidiano da família, e não apenas numa química sexual. O casal, eles precisam viver plenamente a aliança que eles têm um com o outro. E a aliança nos coloca numa responsabilidade para com a outra pessoa. Algo que nos liberta plenamente do egoísmo, de maneira que a felicidade nossa também está na felicidade da pessoa amada. E isso não é algo que brota facilmente. É necessário um grande esforço, um enorme e constante esforço. E um dos motivos para o fracasso da fidelidade no casamento é justamente a pessoa achar que já sabe tudo e ignorar a sabedoria que vem de Deus. Provérbios aqui diz, no capítulo 5, versículo 1, meu filho, dê atenção, percebam, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. O versículo 7 diz, e agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. O versículo 8, afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Quer dizer, o homem já partindo para o adultério. Afaste-se, não se aproxime, escute o que eu digo e não se desvie do ensino, não se desvie das palavras que estão sendo ditas, porque depois a pessoa vai acabar experimentando a destruição. No versículo 9 ao 11 diz, para que você não dê aos outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. E diante desse cenário de destruição a pessoa dirá, versículo 12 e 13, então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam,
nem dei ouvidos aos meus mestres. Na Bíblia, o sexo deve existir apenas dentro do casamento. Muita gente diz que é um absurdo ensinar isso no século XXI, mas a verdade é que, quanto à conduta e cultura dos povos na história, ensinar isso, que o sexo deve ser vivido apenas na exclusividade do casamento, sempre foi visto como um absurdo, em cada momento da história. A Bíblia sempre nadou contra a maré, apresentando ao ser humano a sabedoria divina naquilo que o ser humano precisa, e não em justificar o ser humano nos erros a qual ele já vive. Infelizmente, a grandeza do sexo no casamento ela é muito bombardeada. Até mesmo cristãos chegaram a defender que o sexo era apenas um mal necessário para procriação. Se pegar nas conversas populares, se diz que os solteiros transam mais do que os casados. Tudo isso é uma distorção. A Bíblia, ela valoriza tanto a relação sexual no casamento que ela chega a ter um livro poético apenas para exaltar a beleza do relacionamento entre o homem e a mulher, que é o livro de Cântico dos Cânticos, onde eles se admiram tanto, admiram tudo que há em um e no outro. Eles descrevem intimamente o corpo da pessoa amada e o grande prazer que eles experimentam. De certa forma, a gente pode dizer que a Bíblia diz que antes do casamento, nada de sexo. Fora do casamento, nada de sexo. E no casamento, muito sexo. Se você perceber no que diz aqui em Provérbios 5:16 diz: por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Quer dizer, o prazer que você tem para dar à sua esposa, por que você vai derramar isso lá fora? E aí fala sobre derramar, sobre ribeiros de água, água jorrando. Versículo 17, que sejam para você somente, não para estranhos que estão com você, quer dizer, a fidelidade do casal. Versículo 18, seja bendito o seu manancial. Percebam como é algo que tem que ser experimentado muito mesmo pelo casal, é manancial. Alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias, percebam? Os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se. A Bíblia é tão contra a embriaguez do álcool, e quanto ao sexo dentro do casamento, ele diz que vocês se embriaguem, que vocês experimentem isso muito, que seja um derramamento, ribeiro, manancial, água jorrando, que vocês se saciem. E aí então ele faz uma pergunta no versículo 20, pense nessa pergunta: meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Falando o seguinte: experimente prazer com a sua esposa e dê muito prazer a ela. Percebam na Bíblia a mensagem como esse texto fica. Provérbios 5:18-20. Abençoado seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta? Ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Nós temos aí dois grandes desafios para as mulheres: que vocês sejam amáveis como um anjo. Facilita aí o trabalho do seu maridão. E os homens? Conquiste a mesma mulher todos os dias. Isso é um desafio. Por isso eu digo, meu filho, sinta muito prazer com a sua esposa, com a sua esposa. Para de procurar rabo de saia na rua e vai fazer a sua mulher feliz. Leva a sua esposa ao céu para que ela veja estrelas ao estar contigo. Busque aprender sempre mais
as maneiras de como você pode saciar ela, e assim você também será saciado. Em vez de ficar procurando mulher fácil na rua, volte para o seu lar como um homem, faça o seu dever de casa e seja feliz com a sua esposa, pois somente assim você será sábio e aprovado. E se deleite, se maravilhe. Marido e esposa, experimentem o prazer plenamente um com o outro. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda com Provérbios a verdadeira sabedoria de Deus.